Paz do Senhor, crianças. Hoje nós já estamos em outro trimestre e o nome da nossa revista é Histórias de Fé e de Coragem. Então, nesse trimestre, nós vamos ver várias histórias de personagens bíblicos que são muito corajosos e têm muita fé em Deus. Hoje, o nosso memorizando, ele está lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 26, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 19, diz que Noé andou com o verdadeiro Deus. E isso não quer dizer que Deus veio para a terra ou que Noé foi para o céu e eles andaram literalmente lado a lado juntos. É que Noé tinha tanta fé em Deus, era tão amigo de Deus, que é como se eles estivessem o tempo todo lado a lado um do outro. Nessa lição, então, nós iremos falar sobre o maior construtor naval que já existiu. Noé, ele foi criado em um tempo muito difícil. Enoque, o seu bisavô, já tinha dito há um bom tempo atrás, que na época dele, quando os tempos já estavam difíceis, que algum julgamento iria acontecer, alguma destruição iria acontecer para acabar com toda a iniquidade do mundo. E foi realmente o que aconteceu, né? A gente vai ver mais pra frente. E no ponto de vista de Deus, a terra ela já estava arruinada, pois tinha muita violência, muitas coisas más. Imagine como era difícil cuidar de uma família naqueles tempos. Mas foi isso que Noé fez. Noé ele encontrou uma esposa e ele teve seus filhos com 500 anos de idade. Naquela época, as pessoas elas viviam muito mais tempo que hoje em dia. E ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E juntos, eles tinham que proteger a sua família e os seus filhos das más influências. Os meninos, as crianças, os adolescentes daquela época, eles costumavam admirar homens de muita fama, homens fortes e homens violentos, homens maus. Noé e sua esposa não podiam proteger os seus filhos de todas aquelas histórias que eles ouviam nas ruas, mas eles podiam e faziam, mostravam o verdadeiro evangelho a eles, o que o Criador desejava para a vida deles. Deus, ele se sentia muito triste por aquela rebelião que estava acontecendo no mundo. Noé e sua família foram bem-sucedidos. Os seus filhos, eles se tornaram homens bons e eles também se casaram com mulheres que desejavam a vontade de Deus para a vida delas. Certo dia, Deus falou a Noé o seu propósito de destruir o mundo. Deus ordenou a ele: faz para ti uma arca de madeira de uma árvore resinosa. Isso está em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 14. Essa arca não era como um navio, como muitos pensam. Era como se fosse um baú muito grande, uma caixa. Deus deu a Noé as ordens e as medidas para revestir a arca de betume por dentro e por fora. Betume, crianças, era uma substância colhida na forma de lodo que servia usada para proteger o navio, a casa, de umidade, tá? Deus disse a Noé que estava trazendo um dilúvio e pediu a Noé que entrasse ele, a família dele e cada casal de animais. Vocês lembram dessa história? A família de Noé trabalharam todos juntos para construir a arca e cumprir a ordem de Deus. A arca ela seria enorme, uns 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era muito grande. E essa construção durou muitas décadas. A arca teria vários compartimentos, uma porta lateral e janelas lá no alto. Conforme os anos foram passando, a arca foi tomando forma. A Bíblia diz que Noé era um pregador da justiça e ele avisou para as pessoas. Mesmo que elas eram más, ele avisou que aconteceria uma destruição. Porém, as pessoas não ligavam, as pessoas só zombavam dele. Porém, Noé e sua família
não desistiu e continuaram confiando em Deus. Décadas depois, muitos anos, a arca finalmente ficou pronta e no horizonte podia-se ver cada casal de animal e de vários tipos de animais diferentes entrando dentro da arca. Quando Noé e sua família e os animais estavam dentro da arca, o próprio Deus fechou a porta e começou a chover. E choveu por 40 dias e 40 noites até inundar a terra inteira. Assim, Noé e sua família e os animais foram salvos. Crianças, nós podemos aprender que muito da fé de Noé e sua família, afinal, nós vivemos do que a Bíblia chama de últimos dias. Jesus disse que nossa época seria igual a de Noé. E como é que é o mundo, né? O mundo zomba e persegue os cristãos, igual a época de Noé. Porém, nós estamos ansiosos, crendo na volta de Cristo. Nós precisamos ter a fé que Noé teve, tá bom? E até mais. E eu quero dar um desafio para vocês, tá bom? Leiam o capítulo 6 de Gênesis. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, cobertel, um elefante, a girafa e o jacaré. A arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, cobertel, um elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante com cartão, o elefante, a girafa e o jacaré. A arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante com cartão, o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, cobertel, um elefante, a girafa e o jacaré. A arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante. Imagina isso, gente. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas,